tudo isso, o Senhor engrandecendo a nossa fé, Senhor amado. A gente agradece em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Peço que abram suas Bíblias em João. Capítulo 10. Aleluia, Deus. Versículo 20. João 10, 20. Amém? Amém. Amém. Que diz: quando Marta viu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 22. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Aleluia. 24. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Os irmãos podem estar abrindo também em Marcos, capítulo 5. Versículo 25. Amém? Amém. Marcos 5, 25, que diz: e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. 29. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Senhor, meu Deus, meu Pai, ainda em concordância com teus servos, quero, Pai, te agradecer por essa noite, por esse culto, Pai, pela sua presença, Senhor. Quero, Deus, te agradecer pela tua palavra, Pai, que tem falado no meu coração. E que o Senhor, Pai, possa falar nesse momento com a tua igreja, Pai. Eu não conheço meus filhos, mas tu conheces. Eu não sei o que eles têm passado, mas tu sabes, Senhor. Então, Pai, fala conosco. Venha nos corrigir se necessário for, Pai. Que eu venha diminuir e que tu venha crescer, Pai. Que eu venha ser ferramenta em tuas mãos nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Amados, nós fizemos uma breve leitura onde nos mostra a situação de 3 mulheres, né? Lemos lá em João capítulo 11, perdão, falei 10, versículo 20 ao 27. Lemos ali sobre Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E aqui no versículo 20, a minha Bíblia tem uma versão um pouco diferente. Diz assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E logo aqui nesse versículo, o que me chama a atenção é a falta de atitude de Maria. Marta, ela foi ao encontro de Jesus, mas Maria ficou em casa. E muitas das vezes nós não temos a atitude de ir até Jesus. Como já foi falado aqui, muitas pessoas não querem subir o monte, não querem ir para a consagração, não querem estar na presença de Deus, não querem buscar. E essa foi Maria, ficou em casa. E aqui todos sabemos que elas duas tinham perdido seu irmão, Lázaro. Lázaro estava morto fazia 4 dias. E Maria provavelmente ficou em casa porque ela queria se entregar ao lamento. E quantas vezes a gente se entrega ao lamento? Quantas vezes a gente prefere ficar em casa
chorando, murmurando. Mas será que se eu buscar ao Senhor, Ele não vai me responder? Ele vai, porque Deus não é surdo, Deus não é mudo. Deus, Ele ouve as nossas orações e Deus, Ele responde. Deus, Ele responde através da palavra. Deus, Ele responde através dos seus vasos. Deus, Ele responde através de sonhos. Deus, Ele responde. Mas Maria não quis. Ela quis ficar em casa. E muitas vezes nós somos como Maria, pessoas passivas, que é muito diferente de pessoas pacientes. Denise, qual a diferença? Eu sou paciente, eu espero no Senhor. E devo ser paciente, porque o tempo é do Senhor. Mas eu não posso ser passivo. O mundo está acabando à minha volta. A minha comunidade está num caos. O que eu estou fazendo para mudar essa situação? Será que eu estou orando? Será que eu estou pregando para o meu vizinho? Qual tem sido a minha atitude no meio da minha família? Será que eu estou esperando a atitude do meu marido, do meu filho, da minha mãe? Será que eu não tenho entendido que a primeira atitude tem que ser minha? Amados, a primeira atitude sempre tem que ser nossa. Denise, como assim eu não entendi? Como a primeira atitude tem que ser nossa? Eu costumo dar um exemplo bem real na nossa vida. Se você entra no ônibus e espera o motorista te dar bom dia, ele não vai te dar. Porque ele está ali trabalhando, ele está ali todo estressado, ele está ali cheio de dificuldade. É nós que temos que dar um bom dia para ele. E aí, Denise, se ele não responder, amém. Você fez a sua parte. Mas muitas das vezes a gente fica intimidado. Eu não vou dar bom dia porque a maioria não responde. Mas a gente estamos fazendo como Maria. Estamos sendo passivos. Não estamos levando a alegria que deveríamos estar levando para o mundo. Porque o Espírito Santo de Deus é um espírito de alegria. É um espírito de amor. Então, quando eu entro num ônibus, numa lanchonete, numa padaria, eu preciso testemunhar que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu preciso fazer a diferença. E assim também é na minha casa. Muitas das vezes, hoje é um culto de família, né? Muitas das vezes, o marido espera a atitude da mulher, a mulher espera a atitude do marido. E a vida vai indo e as coisas só vão piorando. E ninguém vai tomando atitude. Muitas pessoas costumam dizer, e eu creio que essa é a verdade, que pai e mãe é coluna de uma casa. Mas eu, por um tempo, fui coluna da minha casa, como filha. Meus pais estão aqui e eles podem confirmar. Minha mãe e meu pai estavam afastados da presença do Senhor. E eu, juntamente com meus irmãos, esses lindos gêmeos, que eram bem pequenos, começamos a frequentar uma igreja. E minha mãe e meu pai afastados da presença do Senhor, parando em bar, chegavam em casa discutindo, e eu e meus irmãos sofrendo com aquilo. Não precisamos falar nada. Começamos a buscar a presença do Senhor. Deus tocou na vida do meu pai primeiro, depois na vida da minha mãe, e hoje toda a minha família está louvando ao Senhor. E isso me alegra porque a gente estava lá orando, buscando. Mas Denise, como isso mudou? Porque eu fui coluna por um tempo. Ah, mas eu não vou ser coluna porque coluna tem que ser meu pai, coluna tem que ser minha mãe. Sim, pai e mãe é coluna de uma casa. Mas quando essa coluna não está dando sustentação, filho, seja coluna você. Quando o marido não está dando sustentação, mulher, seja coluna você. Quando a mulher não está sendo sábia, homem, seja sábio você. Porque a gente usa muita palavra para ver a situação do outro, mas a gente tem que ver a nossa. E aí a segunda mulher que me chama a atenção aqui é Marta, que está dizendo claramente que Marta foi ao encontro de Jesus. E aí você vai pensar, Marta teve uma atitude, né? Ela está aqui melhor do que a irmã dela nessa história. Não, amados, não está mesmo. Ela teve uma atitude, sim, mas uma atitude inconstante. Quando ela chegou ali a Jesus, ela disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ela me mostra um pouquinho de fé, bem pouquinho. E aí Jesus diz para ela, o seu irmão vai ressuscitar. E aí ela duvida. Ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Como assim? Ela creu e depois duvidou? Ela foi uma mulher inconstante. E muitas vezes nós somos pessoas inconstantes. Nós cremos no Senhor, mas aí vem a adversidade. Será? Esse tal do será é o que tira muito a fé de muitos de nós. Mas será que é por ali? Será que é assim que eu devo fazer? Não é será não. Se Deus está mandando, nós precisamos ir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a gente muitas das vezes se encontra como Marta, uma pessoa que tem atitude diferente de Maria, mas atitude inconstante.
Eu entendo com isso também que somos pessoas que estamos na casa de Deus, estamos buscando, estamos subindo em monte, estamos indo na consagração, mas nada está mudando na nossa vida. E aí eu penso, vai mudar quando o irmãozinho cheio da unção vir orar por mim. Não, amado, você também pode ser cheio da unção. Você também pode orar pela sua vida, pela sua família, e tudo pode mudar. Deus usa os vasos, sim, mas Ele também quer te usar. E muitas das vezes a gente fica naquela falta de fé, naquela inconstante. Amados, se fosse para colocar um título nessa mensagem, eu costumaria colocar um título como pergunta para a nossa reflexão. Não precisa responder. Qual tem sido a sua atitude? Primeiramente, tem sido como Maria, que não teve atitude nenhuma? Passiva, vou ficar lá em casa, vou chorar. Meu irmão está morto, Jesus não estava aqui, né? O que eu vou fazer? Jesus que cura, que liberta, não estava aqui. O que eu vou fazer? Ou a sua atitude tem sido como Maria, inconstante. Uma pessoa cheia de dúvidas. Ora crê, ora duvida. Aí vai num culto, recebe uma revelação, chega em casa e será? Será que foi Deus mesmo? Não duvida mais. Vai, chega à presença de Deus com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele fala e Ele quer falar com muitos aqui nessa noite. Aleluia! E aí, amados, a gente foi lá em Marcos e lemos sobre uma mulher. Essa mulher aqui me chamou muito mais atenção. Essa mulher aqui, ela não tem nome, né? Muitos conhecem ela como a mulher do fluxo de sangue. E aqui na minha Bíblia está dizendo: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Certa mulher. Que mulher é essa? Uma mulher como qualquer um de nós. Uma pessoa que estava ali passando um problema, uma situação há 12 anos, mas ela não se entregou ao lamento como Maria. Mas ela não duvidou de Jesus como Marta. E um detalhe que a gente precisa analisar em Marta e Maria: elas, juntamente com Lázaro, abrigavam Jesus no seu lar. Ou seja, Denise, como assim? Elas deram para ter intimidade com Jesus, mas não tinham. Elas não tinham intimidade com Jesus. Porque quando eu tenho intimidade com Jesus, eu creio somente. Eu não duvido, eu não fico inconstante, eu não fico passiva como Maria, eu apenas creio. Porque a fé, eu costumo dizer que a fé é o combustível do cristão. A vida é como uma estrada que vai ter altos e baixos, vai ter buraco, vai ter queda, vai ter pessoa querendo passar à tua frente, vai ter pessoa querendo bater no teu automóvel, mas se você tiver a fé como seu combustível, nada vai abalar. Por que nada vai abalar? Salmo 125 já nos diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala. O que é isso, Denise? É ter uma fé inabalável. Nada pode abalar. Mas a despensa está vazia. Eu tenho fé. Mas ninguém está trabalhando na minha casa. Eu tenho fé. Meu Deus! Mas nada está acontecendo lá na minha igreja. Eu tenho fé. Eu apenas preciso ter fé e não olhar para trás. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Imagina se cada um de nós aqui fôssemos olhar para trás. O velho homem ia ressuscitar. Amados, ele não morreu lá no dia do batismo, não. Todo dia ele tenta ressuscitar novamente na sua vida. Basta você matá-lo todos os dias. Basta você renunciar à sua carne todos os dias. E aí o que a gente aprende com essa mulher do fluxo de sangue? Ela era uma mulher que não conhecia Jesus. Ela apenas ouviu falar, que está dizendo aqui no 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ou seja, ela teve um pensamento positivo e ouviu falar de um tal de Jesus. Ela estava lá no seu canto, sofrendo a sua dor, já tinha gastado tudo, já tinha corrido em tudo que ela podia fazer. E aí alguém foi lá e falou para ela de um tal de Jesus. Ela não tinha intimidade com Jesus como Marta e Maria era para ter. Mas ela apenas ouviu e creu. E ela pensou: se eu tocar no manto desse homem, eu vou ficar curada. Ela teve fé. Ao contrário de Marta e de Maria, que quando foi até Jesus quis murmurar: mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas das vezes a gente quer murmurar? Mas Jesus, por que tu fechou aquela porta? Mas Jesus, por que tu tirou aquilo da minha vida, aquela situação, aquela amizade? Deus sabe o que faz. A palavra de Deus também diz que toda
aqueles que amam a Deus. Denise, que coisas são essas? Só coisas boas? Não. Dificuldades, adversidades também. Porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas ele disse, filhos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos ser como essa mulher do fluxo de sangue, cheio de fé, com pensamento positivo. Não deixar o pensamento negativo entrar, amados, porque o pensamento negativo ele vai querer vir. Vai querer vir aquela pessoa que vai falar assim, não vai por aí não. Isso aí não está levando a nada. Você está há 2 meses na igreja e nada está fluindo. Mas quem disse que entrar na casa do Senhor é para ter milagre rapidamente? Não é. É no tempo do Senhor. Eclesiastes 3 já nos diz, tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu posso não estar entendendo, você pode não estar entendendo, mas precisamos esperar, precisamos obedecer. Grandes homens e mulheres na Bíblia, patriarcas, apóstolos, mulheres importantes que houve ali na época de Jesus, poderiam não estar entendendo o que estava acontecendo, mas eles apenas criam. Eu sirvo a um Jesus vivo, eu creio num Deus vivo. E eles eram, a maioria deles, bem obedientes. Moisés, ele estava lá com o seu sogro, vivendo a sua vida com a sua esposa, os seus filhos. Mas ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. José, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava lá trabalhando para o seu pai. E aí ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi colocado na casa de Potifar. Foi colocado no calabouço. Mas todo o tempo ele esteve obedecendo. Deus está mandando eu ir para lá, eu vou. É no calabouço, eu vou. É no deserto, eu vou. Porque é Deus que está mandando. E quando Deus manda, nós precisamos obedecer. Às vezes a gente não vai entender. Na verdade, muitas das vezes a gente não vai entender. Porque o nosso entendimento é pequeno comparado ao que Deus tem para fazer para nós. Aleluia. A palavra de Deus também nos ensina que a nossa fé não precisa ser grande, Denise, mas a minha fé é pequena. Amado, se tua fé é pequena, basta ela ser pequena, mas ela precisa ser inabalável. Se tu tem fé, mesmo que seja de um grão de mostarda, que ela seja inabalável. Que nada abale a sua fé. Aleluia. Porque se abalar vai ficar difícil. Se você deixar o mundo, mas o Brasil está em crise, o mundo está em crise. Mas o país lá fora está em guerra. Gente, vivemos fim dos tempos. Vamos estudar, né, a palavra do Senhor, vamos ler o livro de Apocalipse, né, vamos ver lá as revelações dos profetas, Daniel, Isaías, Jeremias, para a gente poder entender, que estamos vivendo os fim dos tempos. Se a gente pensa que as coisas vão melhorar, amado, lamento te informar, mas vai piorar. Vai piorar. Porque breve o Senhor virá e vai nos buscar. Eu acredito que os anjos estão lá, tocando já suas trombetas, e deve estar bem pertinho dos últimos anos tocar as suas. Porque nós vemos tantos sinais dos fins dos tempos. Nós vivemos em um mundo onde o amor já se esfriou. Onde, como foi falado aqui no culto, cristão persegue cristão. Eu não fico entristecida com aqueles nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá na Síria, lá em Israel. Não. Porque isso aí é cumprimento da palavra. Mas eu fico entristecida quando o cristão está perseguindo o cristão. Como eu falei ali na consagração sexta-feira, que a pastora Patrícia estava. Para que denominação, gente? Para quê? Mas eu sou da igreja A, eu sou da B, eu sou da C. Mas lá a minha igreja a doutrina é assim, da outra é assado. Para que isso? Respeita a doutrina do irmão e ame. Ame. Porque moraremos no mesmo lugar. Viveremos juntos. Seremos salvos juntos. Lá no céu não tem denominação lá. Não. Lá só tem uma única Israel. Lá no céu não tem gentio. Lá no céu não tem judeu. Por que vai ter denominação? Lá no céu todos é iguais. Então nós precisamos. Mas eu não vou naquela igreja ali não, porque aquela igreja é assim, a minha já é diferente. Cada um vai respeitar o que o Espírito Santo faz contigo. Como a pastora falou, se aquela igreja é como leão, ruge como leão, e se aquela outra ali é mais paradinha, amém. O Espírito Santo age de forma diferente em cada um. E não é nem em igreja, é em cada um. É em cada pessoa. E hoje é que podemos perceber como o Espírito Santo ele trabalha de forma diferente. E nós precisamos apenas respeitar e amar os nossos irmãos. Não perseguir, não criticar. Porque é colocado no meio de nós o joio. E o joio ele é colocado
para fazer a diferença, para que o trigo faça a diferença. Quem vai separar é Jesus. Não é eu que vou ficar falando, mas é joio, tem que tirar da minha igreja. Não. Mas é joio, não, tem que ser expulso. Que isso? Quem somos nós para expulsar alguém? E se Deus quiser fazer a diferença nesse joio, transformar ele em trigo? Quem sabe da obra na vida de cada um é Deus. Quem sabe o que vai fazer na vida de cada um é Deus, não somos nós. Não é nós que fazemos a conversão de ninguém. Então, amados, qual tem sido a nossa atitude? Denise, qual tem sido a minha atitude aonde? Qual tem sido a sua atitude na sua família? De mulher sábia? De homem prudente? De filho obediente? Qual tem sido a sua atitude no meio cristão? Servo do Senhor? Ou aquele que quer se aparecer? Servo do Senhor que quer servir ou que quer ser servido? Meu Deus! Qual tem sido a sua atitude nesse bairro, Coreia, município de Mesquita, o estado do Rio de Janeiro que está no caos? Qual tem sido a sua atitude? Denise, mas eu não posso fazer grandes coisas. Amado, você pode orar. Como a irmãzinha cantou, você pode estar de joelhos e você pode ir. O que é o ir, Denise? Evangelizar. E o primeiro tipo de evangelismo é a sua vida. Denise, é eu vestir um terno? É eu colocar um vestido bonito, longo? Não é só isso não. Isso também é importante. Mas não é só isso não. É a sua vida. É o exemplo de vida. É a diferença que a gente faz para a nossa vizinha. A nossa vizinha olha, nossa, tem alguma coisa diferente com essa pessoa. Porque eu coloco funk alto aqui no portão dela. Fico aqui fumando maconha no portão dela. Mas ela me dá bom dia, boa tarde, boa noite. Me ajuda, me abençoa. Um dia ela vai querer conhecer o Jesus que você serve. Porque você está amando ela. Independente daquilo que ela está fazendo ali no portão. Você está amando. Você não está murmurando contra aquela vida. Porque aquilo ali é uma alma que precisa de Jesus. E você é o único que pode ser posto avançado do Senhor. Não é o marido dela. Não é o filho dela, que muitas das vezes também não deve nem estar buscando. É você. Denise, mas por que me colocaram uma vizinha daquele jeito? Para você evangelizar. Por que eu estou naquele trabalho e só tem gente ímpia? Porque eu estou olhando aquele trabalho e só tem gente que tem umas piadinhas, nada a ver. Porque Deus quer que você faça a diferença lá. Deus não te colocou naquele trabalho, naquele bairro à toa, não. Mas eu queria tanto sair de Mesquita. Mas eu queria tanto ir para outros estados do Brasil, eu queria tanto ir para fora, né? Eu queria tanto morar lá na Europa. É fácil querer. Difícil é obedecer o que Deus está mandando. Se Deus te quer no Brasil, é no Brasil que tu vai fazer a obra. Se Deus te quer no Rio de Janeiro, é no Rio de Janeiro que tu vai fazer a obra. Se Deus te quer nesse bairro Coreia, é aqui que nós iremos fazer a obra. Eu costumo dizer, se cada um de nós tem uma missão de levar uma alma para o céu, pelo menos, que a nossa missão comece ali, no nosso bairro, na nossa família. Porque a palavra de Deus diz: Judeia, Samaria e Israel, os confins do mundo. Não é o contrário. Muitos querem ir para os confins do mundo primeiro, mas precisamos começar aqui, na Judeia. É a tua parentela, é o teu bairro. É lá que você precisa cumprir a tua primeira missão. É lá que você precisa resgatar algumas almas. Então, amados, qual tem sido a nossa atitude nessa questão de resgatar almas? Já que temos colhido almas, pescado almas para o reino do Senhor? Meu Deus. Ou será que igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja? Será que é só esse o nosso caminho? Será que eu passo por um morador de rua e... coitado, será que é esse o meu pensamento? Porque eu não paro ali e oro por ele. Porque a palavra do Senhor diz que ele nos daria poder para curar enfermos, para expulsar demônios. Mas eu olho para o mendigo e falo, coitado, porque eu não paro ali e oro pela vida dele para que Deus possa operar um milagre. Mas eu só vou quando a igreja for junto, né? Porque a pastora vai estar lá. Que isso, irmão? Você também é ungido do Senhor. Deus também quer te usar, Deus também quer trabalhar na tua vida. Meu Deus. Muitas das vezes, nós nos acomodamos na mesmice. Mas eu vou viver a minha vida, está tudo fluindo na minha vida, eu estou buscando o Senhor, meu marido está em casa, meu filho está louvando o Senhor, está tudo bem. E as pessoas que estão à nossa volta perecendo, amados. Foi falado aqui nessa noite já sobre renúncia. Vamos renunciar ao nosso eu um pouquinho.
E vamos levar a palavra àqueles que precisam. Vamos parar de murmurar daqueles que estão envolvidos nas drogas, no crime. Ah, mas eles estão lá porque eles quiseram. Não. Ninguém sabe da vida de ninguém. Muitos estão lá porque realmente não tiveram outra opção. E aí o diabo foi mais astuto e pescou. Pescou, mas ele não vai continuar com aquela alma. Se nessa noite sair pescadores de alma aqui desse lugar, que nós possamos ser pescadores de homens, pescadores de almas. Jesus, ele disse que nós faríamos obras maiores do que a deles. Aí, amados, a palavra conta para vocês, conta para mim. Será que temos feito obras maiores do que a dele? Jesus, ele curou essa mulher aqui, ó, porque ela apenas tocou no manto dele. Será que se alguém tocar apenas no teu manto, vai ficar curada? Jesus, ele transmitia, ele transpirava, ele era cheio da unção, porque ele era o próprio Deus, em forma de homem. Eu preciso, pelo menos, ter um pouco dessa porcentagem de espiritualidade e desse Santo Espírito que habitava em Jesus e que ele deixou aqui. Ele enviou o Consolador para nós. Mas não enviou o Consolador para ele ficar ali parado, não. Ah, o Consolador, né? O nome dele é Consolador. Então ele vai vir só para me consolar. Ele vai vir só quando eu precisar dele. Não, ele vai vir para te usar também. Ele vai vir para que você cure vidas. Para que você toque e pessoas sejam libertas. Para que paralíticos andem. Para que cego veja. Para que surdo ouça. Para que mudo volte a falar. Para que traficantes abandonem o crime. Para que drogados esqueça que era viciado. Viciado eu sou agora em Jesus. Muitos falam, aqueles ali são os loucos, né? São loucos por Jesus. Aleluia. Lá na minha casa a gente tem o costume de fazer um culto de família. E ontem que a gente estava trazendo a palavra é meu irmão. E ele colocou um vídeo no final do culto para a gente meditar no vídeo de uma jovem ali no YouTube. E ela falava que ela tinha parado de falar muito de Jesus porque os amigos estavam falando que ela era louca. Mas Deus tocou nela e ela voltou a falar muito de Jesus. Então vocês estão achando que você é louca, mas você está indo em muito culto. Ah, mas você está indo muito para o monte. Ah, mas você está indo em muita consagração. Seja louco por Jesus. É melhor ser louco na visão desse mundo do que ser tolo. Porque aqueles que não são loucos por Jesus são tolos. São tolos e são os verdadeiros loucos. Louco que não entende o que Deus tem para fazer. Louco que não entende que Deus tem uma obra maior para fazer na vida de cada um. Louco que não percebe que pode ser cheio da glória de Deus. Aleluia. Moisés era homem. E ele desceu ali do monte cheio da glória de Deus. Se Moisés pode, por que eu e você não podemos? Podemos. Só precisamos ter uma coisa, atitude. Atitude. Qual tem sido a nossa atitude? Passiva como Maria? Inconstante como Marta? Ou uma atitude de fé, com pensamento positivo, com coragem, porque aquela mulher enfrentou a multidão, e muitas das vezes a gente não queremos enfrentar a multidão. E quem era essa mulher, Denise? A Bíblia não diz o nome dela. Certa mulher, ou conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela não tinha intimidade com Jesus, ela nem conhecia ele, mas ela ouviu falar e ela creu. Marta e Maria não. Jesus pode dormir aqui, Jesus pode se chegar aqui. Jesus vivia na casa de Marta, Maria e Lázaro, mas Maria se entregou ao lamento. Marta se entregou à murmuração, porque Marta até foi até Jesus, mas disse: Jesus, quantas vezes a gente faz isso, né? Somos coitadinhos. Ah, Jesus, mas coitadinho de mim. Poxa, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Nada que sai da nossa vida é porque a gente perdemos nada, porque a gente ganhamos. Porque no reino dos céus, quem perde, ganha. Quem está por baixo é que está por cima. O último é o primeiro. A palavra do Senhor é viva e eficaz. E ela é bem direta, ela é bem objetiva. E é muito fácil da gente entender essa comparação que Deus nos trouxe nessa noite. Não sejamos como Maria, não sejamos como Marta. Sejamos como essa mulher. Que mulher? A mulher do fluxo de sangue. Então que hoje possamos sair daqui decididos a ser pessoas cheias de pensamento positivo, pessoas de fé,
pessoas que têm uma fé inabalável, pessoas determinadas a levar a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei falar. Deus é que vai te usar. Ah, mas eu não sei cantar. Deus é que vai te usar. Ah, mas eu não sei orar. Deus é que vai te usar. Glória a Deus, aleluia. Então que possamos sair aqui nessa noite decidido até a atitude. E vamos lembrar lá no início do exemplo que eu dei. Começa dando um bom dia para o motorista no ônibus. E com aquele sorriso. Você pode estar passando por dificuldade, mas você tem que transmitir alegria para aquele homem. Aquela mulher, que muitas das vezes hoje em dia tem mulher dirigindo também, né? Então você tem que transmitir alegria para aquela pessoa. Entrou na padaria, não sai comprando pão assim rapidamente, não. Dê bom dia para a pessoa que te atender com aquele sorriso. Não esquece do sorriso. Porque somos servos de um Deus de alegria. E precisamos levar alegria. Me recordo aqui de uma outra mulher. Eu não sou boa para recordar versículo, mas eu lembrei dela, se eu não me engano, Sunamita, que ela disse para o profeta, para o servo do profeta: vai tudo bem. Então, chega na padaria e mostra essa alegria que vai tudo bem. Tua casa pode estar pegando fogo, mas vai tudo bem. O padeiro, o atendente lá na farmácia, o motorista, não precisa saber o que está acontecendo na tua casa. Nem o teu parente não precisa saber. A única coisa que ele precisa ver em você, em mim, é a alegria do Espírito Santo. Nossa, mas aquele ali é um servo do Senhor. Nossa, mas aquela ali é uma serva do Senhor. Só vive alegre, só vive sorrindo. Ah, eu quero conhecer esse Jesus. Rapidamente, as pessoas que não estavam querendo conhecer Jesus, o teu vizinho, o padeiro, o motorista e o teu parente, rapidinho vai querer conhecer Jesus. Às vezes a gente pensa que é com muito falar. Mas como a pastora citou aqui, Eclesiastes 5 diz: quando entrarem na casa do Senhor, sejam poucas as tuas palavras. Então, às vezes não é com muito falar, não. Às vezes é só com um sorriso. Denise, só com um sorriso. Porque de tanto a pessoa ver a alegria do Espírito Santo em você, um dia ela vai querer conhecer Jesus. E se ela um dia já conheceu, ela vai falar: eu vou ter que voltar para esse Jesus. Porque aquela irmã ali vive muito alegre, eu quero essa alegria de novo. Por que eu vou ficar nesse mundo? Por que eu vou ficar idolatrando essas coisas? Como assim, Denise, idolatrando? Ninguém é católico para idolatrar nada, mas não são os católicos que idolatram, não. Às vezes nós idolatramos. Às vezes idolatramos um pastor, às vezes idolatramos uma igreja, às vezes idolatramos o nosso eu, e aí é o pior. Idolatrar o eu, mas eu sou assim. Mas nada me muda, Jesus muda. E Jesus, Ele quer nos mudar. Jesus, Ele quer nos transformar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo de Deus, Ele não age na força nem na violência. Ele espera você abrir a porta. Lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e me convidar para entrar, para cear com ele, ali estarei. Ali farei a minha morada. Então deixa o Espírito Santo ser morada no teu coração. Faça o seu coração de morada do Espírito Santo. Não se entrega ao lamento como Maria. Não murmura como Marta. Não duvida de Jesus como Marta. Tenha intimidade. Como essa mulher aqui não tinha, mas ela passou a ter. Com certeza essa mulher seguiu Jesus depois. Porque a maioria daqueles que Jesus curava, operava um milagre, seguiam Jesus depois. Então com certeza essa mulher que seguiu Jesus depois. E as coisas estavam difíceis para elas, amados. As coisas estavam difíceis, era 12 anos. Nós que somos mulheres sabemos como é difícil apenas 5, 7 dias no mês. Imagina 12 anos. Imagina 12 anos. Não sabemos a idade dessa mulher, mas era 12 anos sofrendo com aquilo ali. Mas ela não colocou aquilo como impedimento. Às vezes a gente tem um problema pequenininho. Às vezes nosso problema tem um mês só que começou a vir contra nós e a gente já está murmurando. A gente não está entendendo que tudo aquilo que se levanta contra nós é sinal que nós vamos vencer. Porque somos filhos de um Deus que venceu a morte lá na cruz. Tudo que se levanta contra nós, cada pessoa que começa a nos perseguir, é sinal que a gente está fazendo a coisa certa. Se ninguém estiver te perseguindo, amado, então tem alguma coisa errada. Porque cristão é perseguido. Filho de Deus é perseguido. As coisas para os cristãos não são fáceis. Então, se nós somos cristãos, as coisas não vão ser fáceis para nós. Mas a vitória é garantida. Tem uma ilustração que corre pela internet, vocês devem já ter visto, de um homem que está lá cavando numa mina. Quando ele está quase perto de chegar no tesouro, ele desiste.
Muitas das vezes a gente quer desistir. Muitas das vezes a gente quer olhar para trás. Muitas das vezes a gente quer ser como a mulher de Ló, quer olhar para trás para virar estátua de sal. Quem é que quer virar estátua de sal? Ninguém. Mas por que a gente está olhando para trás ainda? Ah, mas a minha amiga não quer ser mais minha amiga. Amém. É livramento de Deus. Ah, mas o meu ex terminou comigo. Amém. É livramento de Deus. Ah, mas aquela pessoa está me perseguindo. Amém. É vitória certa. Então, amados, que nós possamos ficar com essa palavra, que nós possamos crer nesse Jesus que curou essa mulher e que nos usa para curar muitos por aí, para libertar muitos por aí, porque quem tem que fazer somos nós. Quem está aqui na terra é nós, e o Espírito Santo é em nós. Quem opera é o Espírito Santo, mas aonde? Em nós. Precisa de nós. E nós precisamos muito mais do Espírito Santo. Então que possamos deixar Ele entrar na nossa vida, nos encher com a sua presença, e que possamos começar a cumprir o ID e fazer essas obras maiores que Jesus disse que faríamos. Que não venhamos olhar para trás e que venhamos entender e aceitar o nosso chamado. Que não venhamos renunciar ao nosso chamado. Se o teu chamado é com a palavra, é com louvor, é com a oração, é com missão, eu não sei qual é o teu chamado. Mas todo chamado já entendeu o objetivo final de todos esses chamados? Pescar almas. Então não importa se é para cantar, se é para orar, se é para pregar. Deus só quer que você traga almas. Não importa se você está cantando bem ou mal, não importa se você não sabe falar de forma eloquente, mas Deus só quer que você traga almas. Porque Deus quer almas para o seu reino dos céus. E da mesma forma, o Satanás, ele está doidinho para tragar essas almas. E muitas delas estão na mão dele, mas se nós, cheios do Espírito Santo, chegar nessas vidas, Jesus, ele vai nos dar essas almas, e essas almas vai vir para o reino dos céus. Precisamos apenas crer, não duvidar como Marta, e não ficar lá em casa, né, parado como Maria. Precisamos cumprir o ID. Hebreus 10, 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Então, amados, se você entrou aqui nessa noite querendo retroceder, querendo desistir, não desiste não. Não retroceda não. Porque ali na frente tua vitória está quase chegando. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a bênção que tu quer, qual é a promessa que Deus te entregou, mas a tua vitória falta pouquinho. Denise, mas se faltar 2 anos, é pouco. Se faltar 5 anos, é pouco. Porque um dia é como 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos é como um dia. Então, o tempo de Deus na sua vida ainda é pouco. Porque Deus, ele sofreu na cruz muito mais por nós. E eu costumo dizer que todos nós, quando caímos no pecado novamente, quando voltamos para o velho eu novamente, estamos sendo como Judas. Como assim, Denise? Não entendi. Estamos sendo traidores de Jesus. Estamos traindo Jesus. Estamos beijando Jesus e falando: Jesus, é só um pecadinho aqui, tá? Porque aqui no meu quarto ninguém está me vendo. Mas é lá no teu quarto que Jesus está te vendo. É lá que Ele está te provando se somos verdadeiros servos do Senhor. É fácil ser cristão na igreja. É fácil até ser cristão aí na rua. Difícil é ser lá no quarto, sozinho. Lá na casa, sozinho. Ah, mas o marido levantou que ele tocou contra mim. Ué, cadê a mulher sábia? Vai querer revidar? Cadê a mulher submissa? Mas Denise, o que é ser submissa? É respeitar o homem como cabeça da casa, assim como Deus é o cabeça da igreja. E o homem tem que entender que a submissão da mulher não significa que ele vai ter autoritarismo sobre ela. Porque a autoridade dentro de um lar é de Deus. O que Deus falar no homem ou na mulher, ambos têm que concordar. Não são agora uma só carne, um só propósito, um só espírito, então tem que ter concordância. Não tem essa de, eu falo isso, aí você aquilo. Precisamos concordar. É necessário diálogo entre o casal. Hoje em dia não tem mais diálogo. Por quê? Televisão, Facebook, WhatsApp está atrapalhando. Meu amado, minha amada, para os que são casados aqui nessa noite, desliga o WhatsApp, desliga o celular, desliga a televisão, tira da tomada. E converse com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Faça culto em família. Você e sua família. Deus vai derramar unção no seu lar. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu costumo fazer um tipo de jejum que eu aconselho os irmãos a fazer. Qual jejum, Denise? Jejum de rede social. Eu tô há 2 semanas atrás eu estava 2 semanas sem mexer na internet.
Só precisei mexer por causa dos compromissos a qual eu recebi. Mas eu estava 2 semanas sem mexer na internet, amados, foi a melhor 2 semanas da minha vida. Por quê? Porque quando você entra no Facebook, vai vir problema. Vai vir sempre uma pessoa que vai querer ali te criticar, te julgar com alguma coisa. E aí você vai acabar no vigiando. Então faça esse jejum, amado. Desliga a internet, desliga a televisão. O jejum de Daniel, ele renunciou às delícias do rei. Então as delícias do dia de hoje é a internet, a televisão. Não é só as comidas, não. As comidas também. Mas são essas coisas materiais que a gente não quer desapegar. Precisamos desapegar da rede social, do Facebook, do WhatsApp. Precisamos buscar mais na palavra. Chamar a esposa para orar junto. Chamar o esposo para orar junto. Ah, mas ele não quer. Começa orando em você, que daqui a pouco ele vai querer. Ah, mas ela não quer. Começa orando em você, que daqui a pouco ela vai querer. Então, amados, não vamos olhar para trás, não. Não vamos retroceder, não. Gostaria de estar louvando um pequeno louvor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tive que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando os problemas vêm contra mim, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu escolhido. Minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Convido os amados que estejam de pé para estar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, Pai, como tua serva, Pai, como ferramenta em tuas mãos. Primeiramente para te agradecer porque tu falaste comigo. E creio que tu falou com teus filhos, Pai. Porque aquele que estava ligado entendeu que somos servos para servir. Somos servos para cumprir o ID. Senhor, se pessoas entrarem aqui nessa noite sem atitude, passiva ao problema, passiva à crise, que o Senhor venha renovar as forças das tuas filhas e filhos nesse lugar, Pai. Se pessoas entrarem aqui como Marta, inconstante, ora está crendo, ora está louvando, mas ora está duvidando, renova, Deus, a fé dos teus filhos. Restaura, Deus, a fé dos teus filhos e filhas. Senhor, derrama, Pai, o teu agir nesse lugar. Pai, derrama fé nos nossos corações. Que não venhamos murmurar, que não venhamos nos entregar à mesmice, que não venhamos ficar na zona de conforto esperando o Senhor agir. Que possamos entender que precisamos fazer a nossa parte, porque a tua já foi feita lá na cruz. Muito obrigado, Jesus, porque um dia tu morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Então, Deus, agora é a nossa hora, é a hora do Filho de Deus fazer a obra. Deus, que possamos fazer a obra. Senhor, que essa palavra possa entrar no coração dos teus filhos e não ficar no coração apenas, mas virar prática de vida. Que possamos sair daqui meditando nessa palavra, que possamos sair daqui cheios da tua presença e que possamos levar alegria às pessoas. Seja o meu vizinho, seja o padeiro, seja o motorista, seja o meu parente que murmura da minha vida, seja o meu parente que fofoca de mim, seja aquela amiga que não quer ser mais minha amiga. Que possamos demonstrar alegria, amor, santidade e
Senhor, não permita que a nossa fé se abale. Que possamos ter a nossa fé na pedra angular que é o Senhor Jesus. Que possamos ter a nossa fé inabalável como o monte de Sião, que não se abala, que possamos permanecer para sempre, que não venhamos olhar para trás, mas assim como diz Hebreus 10:38, aquele que é justo viverá pela fé, mas se retroceder não me agradarei dele. Então que possamos viver pela fé, sendo justo. Senhor, é isso que eu te peço, te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.